Saudações, amados teófilos. Estou aqui para gravar o capítulo 15 do meu livro O Mistério que Estivera Oculto dos Séculos. São 19 horas e 57 minutos do dia 3 de 7 de 2019. Isso não é transmissão ao vivo, é gravação. Eu gostaria de falar, como em todos os vídeos, eu sou obrigado a repetir, espero que quem esteja acompanhando meus vídeos na sequência tenha que ouvir isso sempre. Mas eu tenho que fazer isso em prol daquela pessoa que teve acesso a mim, a minha leitura, nesse vídeo, por exemplo, e se ele não tiver a sequência, desde o prefácio, ele pode não entender ou ter um entendimento não adequado. Então, as minhas gravações estarão no meu site, escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. Lá vocês vão, na página principal, ver um título, Escola de Teofilia. Clica em cima e vocês vão para a página dos vídeos. Ali nos vídeos vai ter o prefácio, a introdução, o primeiro capítulo, até o de ontem, que eu gravei ontem, e o de hoje vai estar amanhã cedo, se Deus quiser, por causa do tempo de upload para o YouTube. Eu faço upload para o YouTube e depois eu pego cópia do link e coloco no meu site. Então, normalmente, meus vídeos podem ser encontrados com rigor na sequência no meu site escoladeteofilia.com. Agora, também compartilho esse vídeo com Facebook, Twitter e LinkedIn. Então, caso estejam vendo esse vídeo pela primeira vez, vocês podem acessar o meu site e lá começar a assistir desde o primeiro. Assista um por dia, é suficiente. Ninguém vai conseguir chegar nessas conclusões que eu cheguei lendo apenas um capítulo, ou vou fazer aí 24 horas de gravação e não tem graça, não tem aplicabilidade nenhuma. Então vamos à gravação do 15º capítulo. Capítulo 15, sinopse da história bíblica. O primeiro autor da Bíblia foi Moisés. Ele escreveu 5 livros que formam a coletânea chamada Torá, que no hebraico significa lei, que é o livro da lei dos judeus. Toda a sequência histórica e profética que nos levam à encarnação do Verbo, que é o próprio Jesus Cristo, está em todas as entrelinhas do Antigo Testamento. A Bíblia é totalmente entrelaçada em seus fatos históricos, o que nos mostra que ela é inspirada por Deus. Então vamos a uma passagem de São Paulo, de uma das cartas de São Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. É a própria Bíblia que nos diz que a lei que o Espírito
É a própria Bíblia que nos diz que a lei que o Espírito de Jesus Cristo deu a Moisés não é para nós. Por isso, temos que enxergar o todo da Bíblia para determinarmos algum preceito. Muitos pregadores abrem a Bíblia no Antigo Testamento e nos obrigam a fazer coisas que o próprio Espírito de Jesus Cristo já nos isentou de fazer. Em nossa Bíblia, os 5 livros da Torá são integrados em uma única coletânea com todos os outros livros, inclusive o Novo Testamento. Quer dizer, a nossa Bíblia é um livro só, é uma coletânea só, tendo tudo, tendo a Torá e os demais livros. Sendo que o Antigo Testamento é a história ao pé da letra do povo judeu, que inicialmente era chamado de hebreu. Em nossa Bíblia, os 5 livros da Torá são integrados a uma única coletânea com todos os outros livros, inclusive o Novo Testamento. E eles formam um grupo chamado Pentateuco, ou seja, a Torá forma o grupo Pentateuco. E os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, são considerados os escritos mais antigos da Bíblia, e Moisés somente começa a narrar fatos presenciados por ele no 3º capítulo de Êxodo, que é o 2º livro escrito por ele. E cronologicamente falando, isto ocorre aproximadamente no 16º século antes do nascimento de Jesus Cristo. No seu primeiro livro, que foi Gênesis, ele faz a narração desde a criação até os dias dele, que seria até o 2º capítulo de Êxodo. Ele baseou-se provavelmente em 3 etapas de transição oral, que será mostrada mais adiante. Para quem não quiser crer que ele escreveu por pura inspiração, e presumindo que pelo menos 500 anos antes dele já existia a escrita, ele poderia ter tido acesso a papiros que traziam estes registros. Como o papiro é degradável, nossos historiadores não tiveram a chance de conhecê-lo. Então, Moisés viveu na época do 16º século e pelo menos 500 anos antes dele, os sumérios já tinham escrita. Foi quando surgiu a escrita na história. Tanto é os historiadores seculares, tanto é que os historiadores seculares, por serem céticos, acreditam que os livros de Moisés teriam sido produzidos aproximadamente 3 ou 4 séculos antes de Jesus Cristo, não considerando, em contrapartida, a autoria de Moisés, pois o que eles acharam foram as últimas cópias que foram possíveis serem encontradas. As anteriores se degradaram. Na verdade, o que encontraram era o produto de muitas cópias sequenciais. Esse problema de ter que ficar fazendo cópias se tornou menos frequente com o aparecimento dos pergaminhos, que é muito mais durável que o papiro. Moisés, devido à pouca duração do papiro, instituiu em suas leis a produção contínua de cópias. Verifique este fato no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 e 19, e Josué, capítulo 8, versículos 30 ao 35. A árvore genealógica dos primeiros seres humanos, Adão e Eva, como toda disseminação, multiplicou-se em progressão geométrica. A Bíblia, porém, vem relacionando em destaque apenas os primogênitos do sexo masculino, os quais recebiam a designação de patriarcas, mantendo a atenção em linhagens interessantes à compreensão da Bíblia. De Adão até Noé houve 9 gerações. Os homens daquela época tinham longevidade que alcançavam vários séculos.
Tendo Adão vivido 930 anos, ele sobreviveu até 8 gerações, sendo contemporâneo de Matusalém, que é avô de Noé, e Lameque, pai de Noé, tendo assim a oportunidade de transmitir oralmente a história da criação, dando-se assim a primeira etapa da transmissão oral. Tanto o avô como o pai de Noé tiveram a oportunidade de transmitir oralmente a história desta criação para Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, acontecendo assim a segunda etapa da transmissão oral. Houve 9 gerações de Sem, filho de Noé, até Abraão, que teve como filho a Isaque, que tomou Rebeca, sua prima, por esposa, e que lhe deu à luz a Jacó, que por sua vez teve 12 filhos, e todos eles são os patriarcas de cada uma das 12 tribos de Israel, que são Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Por sua vez, Sem, filho de Noé, deu origem à etnia semita, sobrevivendo 600 anos, ou seja, até a época da criação dos filhos de Jacó, acontecendo assim a terceira etapa da transmissão oral. Não há nenhum indício de que, a partir de Abraão, essa história tivesse começado a ser registrada em papiro, mas os historiadores seculares determinam o encontro do primeiro idioma escrito, que seria em pedra, pelo menos pelos antigos sumérios, o qual é datado em aproximadamente 2000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, que seria provavelmente uma época contemporânea de Abraão. Os livros de Moisés têm o mesmo conteúdo da Torá, como já foi exposto, que é o livro das leis dos judeus, até os dias de hoje. Apesar de tudo, os judeus não acreditaram na deidade de Jesus Cristo, e não acreditam até hoje, e acreditam que o Messias prometido pelos profetas ainda está por vir. No parágrafo seguinte, vou apresentar os nomes dos 5 livros de Moisés que compõem a Torá, que seriam os mesmos do Pentateuco, de nossa Bíblia, ressaltando uma curiosidade. Os judeus atribuíam como nome do livro a primeira palavra escrita nele, as quais têm sua tradução entre parênteses. O Gênesis chama-se Bereshit, que é no princípio, que é do hebraico no princípio. Você pode notar que Gênesis começa no princípio, era assim então. É Êxodo chamado Shemp, que seria nomes. Levítico chamava-se Waikra, e chamou. Números chama-se Ben-Midbar, que quer dizer no deserto. E Deuteronômio chama-se Devarim, que é palavra. Gênesis é uma palavra grega que significa origem, onde ele conta a história desde a fundação do mundo até a migração do povo hebreu para o Egito, seguindo algumas décadas depois, ou seja, até a morte de Jacó. No capítulo 37 até o 50, e último de Gênesis, é contada a história onde os filhos de Jacó vendem seu irmão José como escravo, sua deportação para o Egito, acontecendo o milagre de sua ascensão política, se tornando o segundo homem na soberania do Egito, tendo somente acima dele a Faraó. Esta é uma belíssima história que eu recomendo ao amado Teófilo que leia. Vou citar o trecho onde José se dá a conhecer e perdoa seus irmãos, pois, quando houve 7 anos de fome na terra, seus irmãos precisaram ir em busca de alimento no Egito, mas não haviam conhecido José, embora José os reconheceu. Então José, não se podendo conter, diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença.
e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres me vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não há lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 45, versículos do 1 ao 8. Mesmo algo que nos tem a aparência de mal, muitas vezes nos leva ao que é bom, como nos escreveu o iluminado São Paulo, meio século depois do nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Em toda a Bíblia há inúmeras passagens como esta, onde percebemos a atividade da presciência do Espírito de Jesus Cristo. Com esses princípios aprendi que não devo atribuir culpa de nada, nem a mim e nem ao meu próximo. Em minhas leituras da Bíblia sempre senti que todas as histórias bíblicas tiveram um pré-estabelecimento, ou seja, nossas histórias já estão escritas. Esta foi uma predestinada forma em que o Espírito de Jesus Cristo pôde prover de alimentos à jovem nação escolhida que era Israel, no período de fome em toda a terra. Os irmãos terminam a história em paz e com Israel asilado no Egito, com aproximadamente 70 pessoas. Eles chegaram lá com 70 pessoas. 430 anos depois, eles já eram 1 milhão. Então vamos lá, vamos continuar. Mas pouco menos de 4 séculos após a morte de José, já não estavam mais na condição de asilados. Passaram a ser escravos, devido à mudança de governo do Egito. Governo este que não tinha nenhum comprometimento com José. Nessa época, a nação israelita já contava mais de 1 milhão de pessoas, o que assustava aos governantes egípcios. No começo de Êxodo, ocorre uma tentativa de Faraó de controlar a procriação do povo de Israel, mandando matar as crianças do sexo masculino. Mas Moisés, que havia nascido naquela época, foi colocado num cesto flutuante no rio Nilo e foi resgatado pela filha de Faraó. Quando Moisés cresceu, resolveu unir-se a seu povo, e quando viu um egípcio maltratar um hebreu, matou-o, o que o levou a fugir para o deserto do Sinai. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés se encontra com uma manifestação angelical do Espírito de Jesus Cristo, através de uma sarça que ardia sem se consumir. Sarça é o mesmo que matagal. Em face de Moisés estar acostumado com o politeísmo do Egito, ele questiona ao Criador, pedindo-lhe que dissesse o seu nome. E o Criador lhe deu uma resposta que, se analisarmos, é de uma profundidade muito grande, pois ele disse: Eu sou o que sou. Continuando, assim dirás ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros, a qual é a expressão eu sou, que é representado pelo tetragrama YHWH, como veremos na continuação desta sinopse.
Se Moisés não tivesse misturado sua cultura educacional com a dos egípcios, ele provavelmente não faria essa pergunta, pois para os hebreus esta era uma pergunta para uma resposta única e óbvia, pois Deus só existe um. Este tetragrama, YHWH, que é igual a Eu Sou, ficou sendo o nome do Criador, que até aquela época era chamado de Elohim, que é o plural de Eloá, que significa o Todo-Poderoso ou Altíssimo. A forma plural era usada como sinal de respeito e reverência, que seria uma expressão idiomática cultural dos hebreus. Mas o significado, embora no plural, define a existência de um único Deus. A forma plural também era por causa de haverem não poucas manifestações múltiplas em formas angelicais, em virtude de sua onipresença, como veremos à frente. Na época em que estava proibido anunciar seu nome, YHWH, se referiam a ele como o nome, que é Hashem, do hebraico. Isto se deu por uma interpretação ortodoxa do segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Como podemos observar, nenhuma dessas formas de se nominar o Criador é um substantivo próprio. Todos nós, como pessoas de direito, temos um substantivo próprio como nome, assim como as localidades, países, estados, municípios e bairros. Um substantivo composto e próprio, enfim, foi aplicado ao nosso amado Criador e Pai, que é o nome Jesus Cristo. Este é singular, como ele não há outro, concretizando um objetivo de nosso Criador, e que ele demonstrou desde o Antigo Testamento, que é a de assumir a forma de pessoal no relacionamento com os homens. Chamá-lo de Jesus somente ainda não é uma forma singular, pois é um nome muito comum. Mas Jesus Cristo é o único que pode dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este é o versículo 8 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que também é chamado de Revelação. O nome Jesus quer dizer Javé é Salvador, sendo a forma grega de Josué, que em hebraico é grafado como Yeshua, que se pronuncia Yeshua. Muita gente fala Yeshua, não é Yeshua, essa é a pronúncia correta. E Cristo quer dizer ungido, que em hebraico significa Messias. O hebraico tinha, naquela época, uma grafia consonantal, ou seja, as vogais eram pronunciadas, mas na escrita eram omitidas. E devido ao mandamento de não usar seu santo nome em vão, como já vimos, passaram séculos sem pronunciá-lo. E com isso esqueceram as vogais sugeridas nas sílabas do tetragrama, YHWH. A pronúncia Javé, então o H aí significa apenas uma incógnita de qual seria a vogal que estaria nesse lugar. Então, o que aconteceu? A pronúncia Javé foi possível quando resolveram usar as duas primeiras vogais do alfabeto romano em lugar das esquecidas, pelo qual o Espírito de Jesus Cristo, pelo menos na Vulgata de São Jerônimo, passou a ser chamado a partir de Moisés no Antigo Testamento. Então, São Jerônimo, se vocês virem a Vulgata, que é a Bíblia Católica, a tradução de São Jerônimo, que é a Bíblia Católica, passou a ser chamado, a partir de Moisés no Antigo Testamento, de Javé. Abraão tinha um contato íntimo com o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, conversava com ele. Em toda a história foram poucos os homens que tiveram esse contato tão íntimo. Não foram todos os descendentes de Abraão que se tornaram um povo escolhido.
pois Abraão teve um filho com a escrava de Sara, que se chamava a escrava Agar, e seu filho Ismael. E também, depois da morte de Sara, ele teve vários filhos com uma mulher chamada Quetura. A descendência que contemplava a promessa de serem os escolhidos é que está registrado na história bíblica, foi a de Isaac, que tomou a Rebeca, sua prima, por esposa, a qual lhe deu à luz 2 filhos gêmeos não idênticos, Jacó e Esaú. Este último vendeu seu direito de primogenitura para Jacó e saiu da linhagem dos escolhidos. Durante o parto, Esaú veio à luz primeiro, por isto é que ele tinha o direito de ser primogênito, ficando o privilégio da escolha com Jacó, que numa luta travada com uma manifestação angelical do Espírito de Jesus Cristo, teve seu nome mudado para Israel, que significa príncipe de Elohim, que alguns chamam de Deus, formando a nação de Israel que conhecemos hoje. Abraão e seus descendentes foram denominados hebreus. Moisés, após ter lançado 10 pragas contra o Egito, os egípcios, afinal conseguiram libertar seu povo atravessando o Mar Vermelho através de um milagre, onde o mar se abriu para a passagem deles. Devido à incredulidade do povo, o Espírito de Jesus Cristo fez com que eles andassem em círculos no deserto por 40 anos, e isto foi que toda a geração incrédula morresse no deserto. Eu vou tocar em miúdos. Atravessaram o Mar Vermelho, cruzaram o deserto. Quando chegou na Terra Prometida, mandaram 10 espias. Mas eles voltaram com medo, dizendo que lá tinham gigantes e era perigoso e não sei o quê. Acabou semeando no povo o medo de tomarem a Terra Prometida. Então Deus, como castigo, por fim o povo Deus, como castigo, faz eles andarem em círculos no deserto do Sinai. Por fim, o povo atravessa o rio Jordão e iniciaram por derrubar as muralhas de Jericó, e destruíram e despojaram a cidade. Assim foi como com o restante do território da atual Palestina. Moisés não acompanhou isto, pois o Espírito de Jesus Cristo determinou que ele não entrasse na terra prometida, devido, em determinado episódio, onde ele perdera a paciência com a reclamação do povo e não glorificou o Espírito de Jesus Cristo. Na partida do povo de Israel para atravessar o Rio Jordão e iniciar a ocupação da terra prometida, Moisés sobe ao monte Nebo, mas ninguém viu sua morte, nem sabem onde foi sepultado. Inicia-se a história de Josué, que comandou a nação de Israel na terra prometida. Após os livros do Pentateuco, nós temos o livro de Josué, que foi o primeiro dos juízes. A figura do juiz era, em uma nação teocrática, ou seja, governada pelo Espírito de Jesus Cristo, é a de fazer sua comunicação com o Espírito de Jesus Cristo, aplicando suas decisões ao povo e também resolvendo problemas judiciais entre os indivíduos do povo. Logo após o livro de Josué, teremos o livro da história dos juízes, que narra todas as ações de todos aqueles que julgaram Israel durante o período de alguns séculos. O último juiz foi Samuel, que iniciou a escrever um livro que leva o seu nome. Em dado momento da história, o povo de Israel pede a Samuel um rei, e Samuel unge o primeiro rei de Israel, que foi Saul, da tribo de Benjamim, que permaneceu no poder por 40 anos, e isto foi profetizado por Moisés. Então, vamos a uma passagem. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim dentre vós. Deuteronômio capítulo 17, versículo 15. Esta profecia foi feita com 6 séculos de antecedência. Devido a vários erros de Saul, o Espírito de Jesus Cristo manda o profeta Samuel ungir um dos filhos de Jessé, na tribo de Judá,
como rei, tendo escolhido a Davi, mas Davi não usurpou o trono de Saul. Saul ficou lá 40 anos. A unção de Davi ocorreu muito antes disso, antes de completar os 40 anos. Mas Davi não usurpou o trono de Saul em respeito ao óleo da unção derramado sobre a cabeça de Saul. Ungir a cabeça com óleos era um sinal de atribuição de autoridade. Davi assume o trono quando Saul morre em batalha e governa também por 40 anos. Então, após o livro dos Juízes, temos os primeiro e segundo livros de Samuel. Logo em seguida, temos os primeiro e segundo livros dos Reis. E logo após, temos os primeiro e segundo livros das Crônicas. Continuemos com o resumo da origem dos livros que contam a história da passagem da Era dos Juízes para a monarquia, indo até o exílio em Babilônia. O lapso de tempo foi de 11 séculos, do século 11 antes do nascimento de Jesus Cristo até o ano 520 antes do nascimento de Jesus Cristo. Samuel escreveu a maior parte do primeiro livro de Samuel, mas devido à sua morte, o final do primeiro e todo o segundo capítulo, todo o segundo livro de Samuel foram escritos pelos profetas Natã e Gade. O profeta Jeremias foi o autor dos livros de Reis e escreveu por volta do ano 587 antes do nascimento de Jesus Cristo, o que aconteceu antes do exílio. Já os livros de crônica foram escritos por Esdras depois do exílio. Os dois livros de crônicas são a história somente da monarquia do reino de Judá, desde quando Israel era um só reino, pelos idos do 12º século antes do nascimento de Jesus Cristo. Naquela época, Israel tinha como capital a cidade de Hebrom. Começou pelo rei Saul, que era da tribo de Benjamim. O primeiro livro de crônicas, no capítulo 1 até o 9, faz uma retrospectiva das genealogias desde Adão e, a partir do capítulo 10, conta a história da morte de Saul, o reinado de Davi depois de Salomão, seu filho. Dentre seus feitos, Davi tomou Jerusalém dos jebuseus e transferiu a capital de Hebrom para Jerusalém. Após a sucessão de Salomão, filho de Davi, por volta do ano 931 antes do nascimento de Jesus Cristo, houve uma cisão entre os reinos do sul, que permaneceu com a dinastia original em Davi, e do norte, que permaneceu sendo governado inicialmente por Jeroboão, que era um funcionário da corte de Salomão, e depois houve uma série de conspirações, havendo aí várias dinastias. Então, o reino do norte teve várias dinastias. No reino do sul permaneceu a dinastia de Davi até o fim, ao exílio em Babilônia. Roboão, filho e sucessor de Salomão, teve domínio apenas no reino do sul, no território de duas das 12 tribos, que seriam Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém, e a história do reino do norte é omitida nos livros de crônicas, mas continua sendo contada paralelamente à história de Judá nos livros de Reis, primeiro e segundo livro de Reis. A história do reino unificado inicia a ser contada nos livros de Samuel, e a partir do final do livro de Davi e início do reino de Davi e início do reinado de Salomão, os relatos estão nos livros de Reis, primeiro e segundo. Embora tenha havido esta divisão, houve um grande número de pessoas das outras 10 tribos que fugiram para o sul, pois conheciam a promessa do Espírito de Jesus Cristo de que a descendência de Judá seria eternizada, e o culto ao único Deus só era válido no templo de Jerusalém. Jeroboão, com o fim de conter a migração, começa a prática de culto a falsos deuses.
Como o Espírito de Jesus Cristo havia prometido, o trono de Judá, com sede em Jerusalém, permaneceu com a descendência de Davi até ao exílio de Babilônia. Nos livros de Reis, primeiro e segundo, mesmo com a divisão, como já foi dito, continua sendo contado em paralelo às histórias dos dois reinos. Os dois livros de crônica foram escritos por Esdras depois dos 70 anos de exílio, por volta do ano 520 antes do nascimento de Jesus Cristo. Conforme foi profetizado pelo profeta Jeremias, que o exílio duraria 70 anos, pouco antes de haver o exílio, profecia esta que foi feita em seu livro profético, e não nos de Reis, no capítulo 25, profético, e não nos de Reis. Jeremias escreveu os dois livros de Reis, mas ele tem um livro como profeta, ele tem um livro do profeta Jeremias. Então, é isso que essa frase quer dizer. Profecia esta que foi feita em seu livro profético, e não nos de Reis, do capítulo 25, versículo 11, e capítulo 29, versículo 10. Após o exílio em Babilônia, aproximadamente no sexto século antes do nascimento de Jesus Cristo, o povo da nação israelita se transformou numa etnia religiosa chamada de judaísmo. A denominação judeu é devido ao nome de Judá, o quarto filho de Jacó, que é Israel, que também se chamou Israel. A tribo de Judá deu origem a uma única dinastia no Reino do Sul. Após a divisão do reino em dois, na sucessão do rei Salomão, filho de Davi, sendo esta dinastia desempossada pelo exílio em Babilônia pelo rei Nabucodonosor no ano 587 antes do nascimento de Jesus Cristo. O povo israelita continuou o registro da descendência real de Judá na esperança de que, em alguma geração, um herdeiro reassumiria o trono, que para eles seria o Messias mencionado pelos profetas. O povo judeu foi liberado do exílio em Babilônia pelo rei persa Ciro. Ele permitiu que eles voltassem para sua terra, que é a região que atualmente é chamada de Palestina. Gente, isso é porque Ciro tomou a Babilônia. Como os judeus estavam na Babilônia, certo? Acabaram ficando sob a égide de Ciro. E Ciro resolveu dar alforria para eles, deixar eles voltarem para sua terra. Para mostrar como e por que nós temos a certeza que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, vou apresentar as profecias que o profeta Isaías fez, pelo menos um século antes do profeta Jeremias. O profeta Jeremias profetizou o tempo de 70 anos do exílio, mas o profeta Isaías menciona o nome do soberano que faria a liberação do povo, quando o povo judeu sequer cogitava que haveria um exílio, e o rei persa Ciro nem sonhava em nascer. Então vamos a uma passagem. Assim diz o Senhor, o que vos redime, os santos de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriava. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 44. Então, vejam bem, então, a Pérsia tomou a Babilônia. E ele fala aqui dos caldeus, né, que embarquei, e lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus. Os babilônicos pertenciam a uma área da Mesopotâmia chamada Caldeia. Então, quem era daquela região era caldeu. Então, o babilônico era caldeu também. Então, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 14. Na época desta profecia citada, os judeus tinham um problema com a Assíria. Nunca confundam, gente, Síria com Assíria. São dois
São dois povos diferentes, mas ainda não havia nenhuma adversidade contra a Babilônia. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e isso aqui é uma profecia de Isaías, falando de Ciro de novo. Ciro nem sequer sonhava em nascer. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá todo o que me apraz. Tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e o templo será fundado. O templo que foi construído por Salomão foi destruído pelos babilônicos e quando eles foram liberados por Ciro, eles foram lá reconstruir o templo. Isso aí acontece citado pelo profeta Neemias e Esdras. Mas então essa profecia é feita bem antes, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. Na época desta última profecia citada, os judeus estavam com sua cidade intacta, assim como o templo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, para que não se fecharão. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1. A história do retorno à sua terra pelo povo de Israel é contada tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias. Entre estes livros ainda existem dois: o livro de Ester, que mesmo sendo judia, casou-se com o rei Assuero, que era persa, tornando-se rainha da Pérsia, e o livro de Ruth, que foi bisavô de Davi, do rei Davi. Permaneceram assim no domínio do Império Persa, que foi tomado pelos gregos e depois pelos romanos, que no ano 70 depois do nascimento de Jesus Cristo destruíram Jerusalém em repressão a uma tentativa de emancipação do povo judeu, ou Israel. Como podemos constatar, ninguém assumiu trono algum no mundo físico, porém José e Maria, pais não biológicos de Jesus Cristo, eram contados nessa descendência. Quando ouso dizer que José e Maria não foram pais, biológicos de Jesus Cristo, é porque foi anunciado pelo anjo Gabriel que Maria ficaria grávida sem a participação masculina. Com o conhecimento biológico que nós temos hoje, sabemos que se fosse utilizada uma célula de Maria para que se gerasse o ente santo, como disse o anjo Gabriel, a criança seria um clone de Maria, ou seja, seria uma mulher com todas as características genéticas de Maria, e seriam como se fossem gêmeos. Eu não acredito que o nosso Criador teria criado um espermatozoide que fecundasse um óvulo de Maria. Além de considerar essa concepção profana, acredito que para que se gerasse um ser com atributos genéticos de perfeição, o Criador tenha criado uma célula-ovo, ou seja, é o resultado da fusão do espermatozoide com o óvulo. Essa célula-ovo começa a se multiplicar formando um embrião que mais tarde vai ser o feto. Já pronta, quer dizer, ele colocou essa célula-ovo já pronta, com todas as características genéticas desejáveis e necessárias ao corpo humano que ele próprio habitaria. A ancestralidade da família que concebeu e criou Jesus Cristo encontra-se registrada no primeiro capítulo do Evangelho segundo São Mateus e no terceiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. Bom, metamorfose da ética bíblica. Podemos chamar de ética bíblica as leis, preceitos e mandamentos contidos nela. Vamos mostrar as transformações que sofreu esta ética ao longo do tempo. Houve, por certo, uma evolução das leis rígidas e punições coletivas para mandamentos que são praticados por uma consciência própria de cada um de nós. É necessário conceber uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento mostra o relacionamento do homem judeu com seu Criador.
mas o Novo Testamento mostra o relacionamento universal do homem com o seu Criador. Nós, neste compêndio, já vimos que a preocupação com a salvação eterna é desnecessária, uma vez que o Novo Testamento traz com mais clareza que no Antigo que a salvação ou vida eterna dos eleitos ou escolhidos é certa. Porém, existir textos que demonstrem o contrário, mas trata-se de leite, ao invés de alimento sólido. São escritos de forma em que algumas pessoas precisam, pois não conseguem entender a predestinação. É muito comum, quando alguém defende a tese da predestinação, chamarem essas pessoas de calvinistas, pois não só João Calvino, mas vários reformistas enxergaram a predestinação na Bíblia. Inclusive eu, ao ler a Bíblia, tenho uma visão clara da predestinação na Bíblia. Mas, por outros interesses vinculados a poder, preferiram esconder este conceito bíblico que é amplamente comentado na Bíblia e que o amado Teófilo está tendo a chance de conferir junto comigo. Quem enxerga a predestinação fica independente de qualquer tipo de despotismo ou tirania religiosa. Se todos já tivessem com o entendimento da predestinação, muitos poderosos eclesiásticos já estariam há muito tempo falando sozinhos. Outra característica do Antigo Testamento é a sequência de genocídios ocorridos sob a instrução do próprio Espírito de Jesus Cristo. O primeiro foi o dilúvio, depois a morte dos primogênitos do Egito, depois a morte dos judeus que fizeram o bezerro de ouro, depois os dissidentes judeus na revolta de Corá, e por fim a ordem dada pelo Espírito de Jesus Cristo, que ao ocupar a terra prometida era de exterminar todos os povos que ocupavam aquelas terras. Todas estas mortes eram mortes físicas, sem nenhuma menção de castigos após a morte. Defendo como tese que estes genocídios objetivavam diminuir a quantidade de seres humanos com a descendência maligna de Caim, ou seja, os que tinham sombras em lugar de espíritos, melhor dizendo, os psicopatas. Como eu já disse e vou repetir, o Antigo Testamento, em todas as suas páginas e nas entrelinhas, autenticam o Novo Testamento, mas nós não podemos seguir seus preceitos e muito menos suas leis. Grandes máximas filosóficas podem ser extraídas dele para se utilizar no ensino, mas não como regra comportamental. Existe uma passagem que São Paulo escreve aos Hebreus, inclusive fazendo citação do profeta Jeremias, que mostram a profecia da nova aliança. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, e oferta muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra ou à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias. Isso lá atrás, o profeta Jeremias falando lá atrás, muitos séculos antes. Esta é a aliança que farei com eles, mas está sendo reproduzida por São Paulo. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. Mas essa citação está inserida no livro, na Epístola de São Paulo aos Hebreus. Terminando a Epístola de São Paulo aos Hebreus, depois da citação de Jeremias,
Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 11 ao 18. Vamos a uma profecia do profeta Isaías. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será concebida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Profeta Isaías, capítulo 61, versículos 8 e 9. Bom, mensagem para a reflexão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23, e capítulo 2, versículo 8 e 9. Bom, nós temos encerrado, então, o capítulo 15. Eu deixei para o meio do livro fazer uma apresentação de uma sequência de Adão, mas eu pretendo mais tarde fazer uma sequência de vídeos que traga essa sequência matematicamente, traga ela detalhadamente. Bom, eu tenho que então repetir aquilo que eu falei no início do vídeo. Se o amado Teófilo me assistiu pela primeira vez, pode não ter entendido esse capítulo. Então você pode recorrer ao meu site, que é escoladeteofilia.com. escoladeteofilia.com. Nesse site vocês vão abrir uma página principal onde está escrito Escola de Teofilia. Clicando em cima disso você vai para os vídeos. Já está lá o prefácio, a introdução, o primeiro capítulo, está tudo na sequência. Até o 14º por enquanto. Amanhã cedo entra esse, o 15º, porque eu ainda vou fazer o upload para o Outlook. Bom, então saudações, amados teófilos, e amanhã estarei fazendo a leitura do 16º capítulo. Bom, eu diria boa noite, porque para mim são 20 horas e 51 minutos, no dia 3/7 de 2019. Mas o amado Teófilo pode estar assistindo esse vídeo de madrugada, de manhã, de tarde, qualquer outra hora. Então, esse meu cumprimento fica apenas uma saudação. Até a próxima.